Olá e bem-vindos. Nós vivemos num mundo onde, bem, quase tudo está ligado, não é? Do relógio no pulso às luzes lá de casa. Mas toda esta conveniência tem um preço. E é sobre isso que vamos falar. Vamos explorar como as ferramentas que usamos todos os dias, sem pensar duas vezes, podem ser discretamente viradas contra nós. E claro, é muito fácil perceber porquê. Assistentes de voz, termóstatos inteligentes, câmaras de segurança, tudo isto promete tornar a nossa vida mais simples, mais eficiente, já fazem parte do nosso dia-a-dia, quase sem darmos por isso. Esta é a grande questão, não é? Toda esta conveniência que nós adoramos pode, na verdade, ser um convite aberto para perigos que nem sequer imaginamos. Ok, vamos mergulhar nisto a fundo. Então, vamos começar com os aparelhos que conhecemos e em que, supostamente, confiamos. O que é que acontece quando estes nossos ajudantes digitais começam a receber ordens que não fomos nós a dar? Ok, este conceito é relativamente novo, mas é incrivelmente poderoso. Promptware. Basicamente, explora a capacidade que os assistentes de IA, como o Gemini da Google, têm de ler as nossas mensagens e e-mails. Pensem nisto como uma forma de sussurrar instruções secretas à nossa própria IA. E este exemplo mostra o quão simples e assustador isto pode ser. Investigadores provaram que um comando como este, escondido no e-mail qualquer, pode levar a IA a fazer coisas no mundo real. Coisas como abrir fechaduras inteligentes ou enviar a localização de uma pessoa. E tudo isto ativado por uma simples palavra como adeus. É impressionante. Mas o problema não se fica pelo software de IA, como este slide sugere. Não, não. O próprio hardware, os aparelhos físicos, podem ser o problema, muitas vezes de maneiras que a maioria das pessoas nem sonha. Pois é, esta frase clássica nunca fez tanto sentido. Alguns aparelhos, especialmente aquelas box streaming baratinhas que prometem mundos e fundos, têm um modelo de negócio, bem, escondido. Então, o ponto principal é este. Estes aparelhos estão secretamente a transformar a nossa casa numa parte de uma botnet. Eles vendem a nossa ligação à internet a terceiros. E o pior é que ameaças como a botnet Kim Wolf usam estas ligações como uma porta dos fundos para se infiltrarem nas redes domésticas, passando por cima da firewall. Pensem nisto. É um verdadeiro exército de aparelhos infectados a operar debaixo do nosso nariz. Até agora, falamos de ameaças que precisam de algum tipo de engano ou de um aparelho já comprometido. Mas agora vamos subir de nível. Vamos ver os ataques mais sofisticados, aqueles que não precisam de qualquer interação. Esqueçam aquela velha regra de não clicar em links estranhos. Já não chega. Isto é basicamente a elite do spyware. Um ataque de zero clique é completamente invisível. Podemos estar a dormir e o nosso telemóvel pode ser totalmente dominado apenas por receber uma mensagem que nem sequer chegamos a ver. O caso Forced Entry, que foi descoberto pelo Citizen Lab, é o exemplo perfeito. Um ficheiro que parecia uma imagem inofensiva, um GIF, foi enviado por o telemóvel do alvo. O simples facto de o telemóvel tentar processar essa imagem foi o suficiente para deitar abaixo as defesas mais fortes da Apple e instalar o Pegasus, um dos spywares mais poderosos do planeta. E as consequências disto são absolutas. Uma vez lá dentro, o atacante é o dono do aparelho. Pode ouvir chamadas, ler mensagens encriptadas, pode até ligar a câmara e o microfone quando bem entender. É a vigilância total. Ponto final. E este sentimento é crucial. Quando um sistema que achávamos ser uma fortaleza, como o iOS da Apple, é violado desta forma, a própria ideia de espaço digital seguro começa a desaparecer. O que fica é uma ansiedade constante, uma hipervigilância. Já vimos os métodos, mas quem são os atacantes? Aquela imagem do hacker solitário numa cave escura está completamente ultrapassada. Hoje, o cenário é muito, muito diferente. A inteligência artificial, basicamente, democratizou o cibercrime. Aquilo que antes exigia equipas de especialistas, hoje pode ser feito por operadores com conhecimentos básicos, que usam a IA como uma espécie de multiplicador de força. Como vemos aqui, a IA está em todo o lado, em todas as fases do ataque. Desde encontrar o alvo perfeito, a criar a mensagem de phishing ideal para o enganar e, no fim, a analisar os dados roubados para conseguir o máximo de lucro. É um processo otimizado de A a Z. Esta citação do relatório da Anthropic é de arrepiar. Revela como trabalhadores de TI norte-coreanos, com poucas competências técnicas reais, estão a usar IA para se fazerem passar por programadores experientes em empresas estrangeiras. E os salários que ganham vão direitinhos para o regime. A IA basicamente preenche as lacunas do conhecimento deles. A conversa sobre ciberataques foca-se quase sempre nos dados, no dinheiro.
Mas o verdadeiro impacto, especialmente quando falamos de ataques de Estados contra ativistas e jornalistas, é muito mais profundo, é humano. Este diagrama, tirado de um estudo sobre as vítimas de spyware, não mostra dados, mostra trauma. Cada linha aqui representa uma ligação entre uma vítima e os sentimentos de violação, de medo, de insegurança, de raiva. Isto é, na verdade, um mapa da dor psicológica. E os efeitos ficam por muito tempo. As vítimas descrevem um estado de alerta constante, a desconfiar de cada notificação, de cada som do telemóvel. A tecnologia, que antes era uma ferramenta de poder, transforma-se numa fonte de medo constante. Isto tem um impacto social ainda maior. O chamado chilling effect, ou efeito arrepiador, acontece quando as pessoas ficam com demasiado medo para falar abertamente. A vigilância não precisa de prender ninguém para os silenciar. Basta que eles saibam que estão a ser observados. E este é, talvez, o ponto mais importante de toda esta análise. Em casos de repressão digital, o objetivo não é só roubar dados. O objetivo é quebrar o espírito do alvo, é isolá-lo, aterrorizá-lo até ao silêncio. O trauma é a arma. Por isso, como vimos, esta ameaça invisível está em todo o lado, desde o nosso router Wi-Fi até aos telemóveis mais seguros do mundo. A natureza do perigo mudou, e mudou radicalmente. E isto deixa-nos com uma pergunta final, e uma pergunta bem desconfortável. A batalha já não é só sobre firewalls e passwords. É sobre como é que mantemos a nossa sanidade, o nosso sentido de segurança, num mundo onde qualquer aparelho pode estar a escutar. Obrigado por nos acompanharem.